Então a gente viu na aula passada o que é um campo vetorial. Vimos tanto a definição de campos vetoriais em R2, né, em duas dimensões, como a de campos vetoriais em três dimensões, em R3. E aí vamos começar um exemplo, começar a aula vendo um exemplo. Aqui eu tenho um campo vetorial em R2, definido por f de xy igual a menos yi mais xj. Então, ó, uma das formas de você escrever esse campo vetorial, então você tem f de xy igual a menos y mais xj. Só que i é o vetor canônico 1, 0. Então vai ficar menos y vezes o vetor 1, 0 mais o x, e o vetor j é o vetor canônico 0, 1. Então vai ficar x vezes o vetor 0, 1. Então, juntando isso aí tudo, você vai ficar com menos y x. Então, essa é uma outra forma de você representar o campo vetorial. Então, aqui eu tenho uma tabelinha do cálculo de alguma das imagens desse campo vetorial. Então, eu tenho aqui que esse campo vetorial, ele associa o ponto 1, 0 no vetor 0, 1, associa o 2, 2 no menos 2, 2, né? Então basta pegar, o que ele faz? Ele pega a primeira coordenada aqui e coloca na segunda coordenada. Então, por exemplo, aqui tem 1, ele pega esse 1 e joga aqui. Ele pega esse 2 aqui e joga aqui. Ele pega esse 3 e joga aqui. Pega esse 0 e joga aqui, e assim por diante. Menos 2 aqui, coloca aqui. E além disso, ele pega esse y aqui e joga na primeira coordenada com o sinal invertido. Então aqui tem menos y. Então, o 0 aqui, que é o y, ele joga na primeira coordenada com o sinal invertido. No caso do 0, menos 0 é igual ao próprio 0. Aí ele vai pegar esse 2 aqui e coloca na primeira coordenada com o sinal invertido, menos 2. Pega esse 0, bota o 0 aqui, 1, transforma aqui no menos 1. Pega o 2, transforma no menos 2. Pega o menos 1, quer dizer, pega o menos 2 aqui, aí com o sinal invertido na primeira coordenada fica o 2. Então aí eu tenho algumas imagens do nosso campo vetorial. E aí, desenhando alguns vetores, o que acontece? Por exemplo, dado esse vetor aqui, esse ponto aqui, que também pode ser pensado como sendo esse vetor, quem é a imagem dele? A imagem dele, basicamente, é pegar esse vetor aqui e rotacionar ele aqui 90 graus. Então, esse ponto aqui, por exemplo, ele pega esse ponto aqui e ele rotaciona 90 graus aqui para ele apontar para cima. Pega esse vetor aqui e rotaciona 90 graus aqui, ó. Então, basicamente, é assim que esse campo vetorial aqui age nos pontos do R2. Observe que se eu traçar uma circunferência aqui de raio 1, por exemplo, a imagem de um ponto qualquer da circunferência desse campo vetorial aqui, basicamente vai ser um vetor tangente à circunferência, um vetor apontando no sentido anti-horário, e esse vetor vai ter o mesmo comprimento do raio da circunferência. Então, eu posso pensar aqui
Se eu pensar numa circunferência um pouco maior aqui. Então, esses vetores aqui vai ser tangente a essa circunferência e vai ter o comprimento igual ao raio da circunferência. Então, esse é a ação que esse campo vetorial aqui tem nos pontos do R2. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Do campo vetorial, de alguns esboços de campos vetoriais. Então, esse aqui é o que a gente acabou de ver agora. Que dado uma circunferência, o comprimento dos vetores vai ser igual ao raio dessa circunferência e os vetores vão ser tangentes à circunferência. Então, esse aqui a gente viu lá em cima. Então, eles vão estar dando voltas aqui. Agora, essa da figura 7 aí. O que ele faz? Ele vai pegar, como primeira coordenada, ele vai ter a segunda coordenada do ponto original. E como segunda coordenada, o vetor vai ter o seno da primeira coordenada do ponto original. Então, ó, se você pega um y fixado, por exemplo, vou pegar aqui um y a uma certa altura, então y igual a essa constante aqui vai me dar essa reta daqui, ó. Então, todos os pontos dessa reta aqui, que eu desenhei de vermelho, eles vão ser pontos que o x vai variar, mas o y vai permanecer constante. E olha só, isso aqui está dizendo que, dado um valor de y aqui fixo, que seria todos esses pontos aqui, a coordenada x do vetor resultante, ela vai ser fixa, que vai ser justamente o valor de y. Então, quando a gente pega um certo vetor, deixa eu pegar aqui um desenhozinho de um vetor, eu consigo desenhar uma caixa em volta dele. Então, olha só, eu tenho um vetor aqui e eu tenho um retângulo aqui que está envolvendo ele todo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, do vetor apontando nessa direção aqui, ele vai sair dessa quina inferior aqui do retângulo e vai até essa quina oposta aqui do retângulo. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu tenho que a largura desse retângulo aqui, ele vai me dar a coordenada x desse vetor, e a altura aqui vai dar a coordenada y. Então, por exemplo, se eu tivesse uma altura muito pequenininha, por exemplo, digamos que eu tivesse uma coisa assim. Então, assim, eu desenhei aqui a altura muito menor do que a largura. Isso quer dizer que, em comparação ao x aqui, o valor do y, da coordenada desse vetor,
ele é bem menor do que o daqui. Agora o daqui é só o valor da coordenada y é metade da coordenada x. Então você consegue ter uma noção mais ou menos desenhando uma caixinha assim em volta do vetor. Você consegue ter uma noção do valor do x, do valor do y. E aí observe que nesse exemplo aqui, todos esses vetores aqui, se você fosse desenhar uma caixinha aqui envolvendo ele, ó, você vai conseguir observar que a largura da caixinha vai ser igual, ó. Ele não vai variar a largura da caixinha. Embora ele esteja alterando aqui, ele esteja indo um pouquinho mais para cima, aqui ele está indo um pouquinho para baixo, mas a largura aqui dessa caixinha que estaria em volta envolvendo esse vetor, você observa que permanece constante, ó. E de fato tinha que ser, porque aqui eu tenho que o meu y, ele, quer dizer, a coordenada x aqui do vetor, ele vai ser a coordenada y do vetor original. Então, se eu estou pegando as imagens que dos pontos que estão em cima dessa reta, todos esses pontos têm a mesma coordenada y, que eles estão em cima da reta y igual a um valor fixado aqui. Então, consequentemente, todas as imagens, né, os vetores do campo vetorial, que é a imagem desses pontos aqui em cima dessa reta, vai ter que ter a mesma coordenada x. Significa que essa caixinha que eu falei, que eu expliquei ali em cima, elas vão ter toda a mesma largura. E aí vocês observam que cada vez que eu subo aqui no eixo y, se eu pegar, por exemplo, o y aqui em cima, vocês observam que esses vetores aqui, ó, a caixinha que envolve ele já vai ser um pouco mais larga. E conforme você for para cima aqui, né, aumentando o valor do y, os vetores resultantes vão ser cada vez mais largos, ao você imaginar uma caixinha envolvendo eles. E por outro lado, né, conforme você vai se aproximando o y do zero aqui, os vetores vão ficando cada vez... as caixinhas, né, que envolvem os vetores vão ficando cada vez mais estreita, tipo assim, a largura dele vai ser cada vez menor. Até quando, se você estiver aqui em cima, você vai ter que a coordenada y, quer dizer, a coordenada x do vetor vai ser zero, quer dizer que o vetor vai estar ou apontando para cima ou apontando para baixo, porque na hora que você for fazer a caixinha do vetor que está assim, então, nesse caso, a caixinha vai ficar só uma linha, ela não vai ter nem sequer largura, porque a origem do vetor e o final do vetor vão ter a mesma coordenada x, né? Então, na hora de você fazer a caixinha aqui, você vai ter somente uma linha. Deu para entender o raciocínio? E outra coisa é o seguinte, ainda analisando a primeira coordenada aqui, então se o valor do y aqui ele for positivo, né, então o x aqui vai ser um valor positivo, então o vetor vai estar apontando, né, sempre nessa direção. Ele pode estar inclinado assim, pode estar inclinado assim, pode estar assim, mas sempre vai ser apontando nessa direção. Agora, quando você pega o valor do y negativo, então o x vai ser um valor negativo. Então, nesse caso, os vetores aqui de baixo vai estar sempre apontando nessa direção. Beleza, tudo isso foi analisando apenas essa primeira coordenada. Agora, o que vai acontecer com essa segunda coordenada aqui? Essa segunda coordenada, que vai ser o y desse vetor resultante aqui, ela vai ser o seno da primeira coordenada do vetor do ponto original. Então, o que é o seno? O seno é uma função que ela oscila entre -1 e 1, né? Ela vai ficar oscilando para sempre entre 1 e -1, fazendo a onda. Então, isso quer dizer que se eu pegar uma reta aqui com um x fixado, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta...
eu vou ter uma reta vertical. E aí, se eu tenho o mesmo x, o que vai acontecer com os vetores que saem dessa reta daqui? Oi? Isso, aí no caso, aí aqui pensando nessa caixinha aqui, a altura dela vai ser a mesma, né? Então, tipo assim, quando for pensando nessa caixinha aqui, a altura, né, que seria o y, vai ser mais ou menos a mesma coisa. A depender do y, eu posso alterar o comprimento horizontal dos vetores, mas o comprimento vertical aqui vai ser o mesmo, já que o x está fixado. Agora, voltando a analisar novamente quando o y está fixo, quando o y está fixo, o que vai acontecer? Conforme eu vario o x aqui, né, nesses pontos aqui, a minha coordenada y do vetor resultante, ele vai ficar oscilando entre -1 e 1. Então, ó, olha só, ele está apontando para cima aqui, aí ele vai apontando só apenas para um lado, depois ele aponta para baixo, aí volta a apontar para cima, aponta para baixo, e ele vai ficar fazendo isso. Ó. Aqui talvez dê para ver um pouco melhor. Aqui ele aponta para cima, mais para cima ainda, aí voltou um pouquinho, agora apontou para baixo, para cima, para baixo, para baixo. Então ele vai ficar justamente por conta dessa oscilação aqui, ó. Quando ele tiver, o x estiver em algum lugar onde o seno atingiu 1 aqui, vai ser onde o vetor vai estar apontando o mais para cima possível. Aí conforme o x for andando aqui e ele chegar aqui, onde a função seno atinge -1, então o vetor resultante vai estar apontando o mais para baixo possível. Vamos tentar analisar esse exemplo daqui. Oi? Só uma dúvida. Na sete dele, Ah. a função seno ela sai da origem. Por que na parte de baixo ela não continua na mesma angulação? Ela faz o caminho para ser espelhado. A parte positiva de x ou a negativa? A parte positiva de x com a negativa? De x. Então, x de y. A parte de baixo parece que é espelhada de cima. Ela não mantém o mesmo. É porque o y positivo aqui, o y nessa função aqui, porque o que acontece? Esse y aqui, ele corresponde ao y daqui, ó. Então, esse y aqui, na imagem resultante, ele vai influenciar a coordenada x. Então, por isso que, tipo assim, quando eu tenho um y positivo aqui, o vetor resultante ele vai ter a coordenada x positiva. Então, ele vai estar sempre indo nesse sentido aqui. Agora, quando o y daqui é negativo, que corresponde a essa região daqui, então a coordenada x do vetor resultante vai ser um valor negativo. Então, por isso que ele está apontando para o lado de cá. Beleza? E vamos tentar analisar esse último caso aqui. Vamos ver o que nós temos. Vamos tentar analisar aqui o primeiro quadrante, onde x e y é positivo. Olha só. Quando eu estiver aqui no 0, 0, eu vou ter ln de 1, que vai ficar ln de 1, que vai dar 0. Então, quando eu estiver aqui no 0, eu vou ter o vetor como vetor resultante e o vetor nulo. Então, eu vou ter somente um ponto em vez de ter um vetor. Agora, conforme eu caminho nessa direção aqui, ó,
Então, assim, se eu estou em cima dessa reta aqui, na reta x igual a y, então, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, se x é igual a y, então isso aqui vai dar ln de 1 mais x quadrado, ln de 1 mais x quadrado, já que x é igual a y se eu estiver em cima dessa reta daqui. Então você vai ter vetores com a mesma coordenada, e é claro, né, que apesar do ln ser uma função que ela cresce lentamente, mas mas é uma função crescente que vai para mais infinito, quando o x, quando o seu parâmetro aqui vai para mais infinito. Então, isso aqui vai ser um vetor com coordenadas iguais, que vai crescendo conforme eu avanço aqui nessa reta daqui. Então, por isso que você tem... Então, por isso que você tem... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Então, por isso que você tem aqui, né, um vetor pequenininho, e aí ele vai crescendo conforme você avança nessa reta daqui, mas sempre apontando na direção dessa reta daqui. Agora, se você tiver o... Se você estiver na região de cima dessa reta daqui, assim, o que você vai ter? Nessa região daqui, você vai ter... Nessa região aqui, você vai ter que o y é maior do que o x. Então, aqui você vai ter y maior do que x. Então, você vai ter que a primeira coordenada aqui, já que o y é maior que x, vai ser maior do que a segunda coordenada. Então, você vai ter um vetor cuja inclinação com relação à parte positiva do x vai ser menor do que 45 graus. Então, por isso que, conforme você se afasta para cá, dessa reta aqui, x igual a y, você vai ter vetores cada vez mais horizontais. E, por outro lado, se você está nessa região daqui, onde o x é maior do que o y, então, como o x é maior do que o y, então essa segunda coordenada aqui do vetor vai ser maior do que a primeira coordenada. E conforme você fica longe dessa reta daqui, mais essa diferença aqui se evidencia. Então, conforme você se afasta aqui, como a segunda coordenada aqui vai ser maior, você vai ficar com vetores cada vez verticais. E aí você faz uma análise análoga para os outros quadrantes também. Então, o ideal aqui seria analisar quadrante por quadrante. Alguma pergunta? Essa metodologia é boa para todos os tipos de vetoriais? Tipo, deixar o x nulo, deixar o y nulo, traçar o x igual a y? Tipo assim, não existe uma regra definitiva, aí é você meio que ir analisando cada caso, sabe? Daí a questão é mesmo experiência. Também você entender as funções que estão aqui, né? Vamos ver um outro caso aqui.
Agora a gente tem aqui um campo vetorial no R3. Então você tem f de x, y, z igual a z, k, que é igual a zero, zero, k. Já que esse k aqui é o vetor canônico 001. Oi? Não, senhor, o k... Ah, tá, certo, verdade. Sim. Já que esse k aqui é o vetor 001, então você vai ficar z vezes 001, que vai dar 00z. Obrigado. Então, por exemplo, eu percebo que, seja qual for o x, y, z aqui, a imagem dele sempre vai ser 00z. Então, ou seja, o x e o y aqui nesse caso não tem influência no valor do vetor resultante aqui do campo vetorial. Então, por exemplo, dessa função aqui, eu já tenho uma intuição, então, que tipo assim, se eu estou aqui no plano, se eu faço z igual a alguma constante, por exemplo, z igual a 2, por exemplo, isso aqui ele me dá, isso aqui seria a equação de um plano horizontal, onde o z é constante, então vai ser um plano que está na altura z igual a 2, e ele é paralelo ao plano xy, certo? Então, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o conjunto de todos os pontos x, y, z, onde z é constante igual a 2. Então, isso aqui me dá a equação de um plano horizontal na altura do z igual a 2. Então, como eu percebo que a minha imagem aqui, ela depende apenas do z, então isso já me dá um indício de que, isso já me mostra que nesse plano que eu fiz z igual a 2, o campo vetorial vai ser constante. E vai ser constante igual a 002, o vetor 002. Então, imagina que você tem um plano, né? Um plano horizontal, na altura do z igual a 2, e aí você agora vai desenhar, nesse plano aqui, vetores que vai ser a imagem desses vetores do plano. Então, os vetores que você vai desenhar do campo vetorial vai ser tudo vetores apontando para cima, que vai ser vetores apontando para cima com o comprimento 2. Então, é como se tivesse uma cama de pregos, assim, sabe? E observe que se eu pegar agora, tipo assim, um z igual a 5, por exemplo, então a mesma coisa, eu vou ter, nesse plano horizontal, z igual a 5, eu vou ter vários vetores apontando para cima de comprimento 5. Se eu pegar z igual a 0, eu vou ter vetores nulos. Se eu pegar um z negativo, por exemplo, z igual a menos 1, então nesse plano z igual a menos 1, eu vou ter vários vetores apontando para baixo de comprimento 1. Então, fazendo o desenho, eu vou ter algo assim, ó. Ao fazer o z constante, isso vai me dar vetores apontando, se eu fizer um valor de z constante positivo aqui, né? Então isso vai me dar vários vetores apontando para cima, de tamanho constante aqui, igual a esse valor de z. A mesma coisa, se eu pegar um valor de z negativo aqui, então isso aqui vai me dar vários vetores apontando para baixo com um comprimento constante. E conforme eu vou mais para cima ou mais para baixo, o comprimento dos vetores tende a ficar cada vez maior. Então, isso aqui seria um esboço desse campo vetorial aqui. E agora nós temos uns exemplos aí de campos vetoriais de 3 dimensões. Tipo assim, já em 3 dimensões já começa a ficar um pouco mais complicado de você analisar como é que vai ser os vetores. Mais para frente, no final da aula, eu vou tentar fazer um exercício que eu passei para vocês lá, que pede para você identificar o desenho dos campos vetoriais com
a representação algébrica do campo vetorial. Aí a gente vai entender melhor como é que a gente consegue visualizar isso aqui. Mas basicamente o mecanismo seria o mesmo que a gente usou aqui, né? Só que agora você vai ter uma coordenada a mais para poder analisar. Por exemplo, você poderia fazer o y, o y e o... Você poderia fazer o x e o y constante e fazer o z variar para ver o que acontece com o vetor resultante. Então isso aí já seria um caminho para você conseguir perceber como é que vai ser o comportamento do campo vetorial. Mas aí isso aí eu diria que não tem uma fórmula bem definida. Isso aí é uma questão bastante de criatividade. De você sabe, de você escolher várias situações e perceber qual tipo de escolha que te dá uma melhor descrição do que está acontecendo com o campo vetorial como um todo. E agora vamos falar de um campo vetorial muito importante chamado campo gradiente. Bom, em cálculo 2, vocês aprenderam o que é o gradiente de uma função, né? De 2 ou 3 variáveis. Que basicamente é o seguinte. Você tem uma função de 2 variáveis, o gradiente dessa função ele vai ser um vetor bidimensional dado por a primeira coordenada do vetor vai ser a derivada parcial da função com relação a x e a primeira coordenada e a segunda coordenada do vetor resultante vai ser a derivada parcial da função com relação a y. E aí a gente chama isso aqui de campo vetorial gradiente. E a mesma coisa, de forma similar, você define o campo vetorial gradiente para funções de 3 variáveis, que aí você vai ter um campo vetorial tridimensional, onde a primeira coordenada vai ser a derivada parcial com relação a x, a segunda coordenada a derivada parcial com relação a y e a terceira coordenada a derivada parcial com relação a z. Então vamos ver um exemplo aqui. Determine o campo vetorial gradiente de f de xy igual a x² menos y². Desenhe o campo vetorial gradiente juntamente com um mapa de contorno de f. E aí pergunta como que o campo vetorial está relacionado com o mapa de contorno. O mapa de contorno basicamente são as curvas de níveis, né? Você faz a função igual a uma constante e você vê quais são os valores de x e y cuja imagem da função seja aquela constante, e isso vai te dar curvas no plano xy onde em uma dada curva a função tem o mesmo valor. Então o gráfico da função vai ter a mesma altura. Normalmente a gente vê muito essa noção de curvas de níveis quando você vê um mapa onde mostra a altitude, sabe, das regiões. Aí, por exemplo, você vê no mapa lá, né, uma coisa do tipo assim. Que normalmente, por exemplo, isso aqui ele está em uma certa altura, aqui já é outra altura, aqui já é outra altura, aqui já é outra altura. Aqui no caso eu dei um exemplo aqui de tipo de um morro, né? Tipo assim, você tem um monte aqui, e aí isso aqui seria o topo, né? Seria a parte mais alta, e conforme você vai avançando aqui, ele vai descendo. Vocês conhecem esse tipo de mapa? Acho que é chamado de mapa de relevo, eu acho. Então isso basicamente são as curvas de nível. Se você pensar na superfície da Terra como se fosse o gráfico de alguma função de 2 variáveis. Então, beleza, queremos calcular o gradiente da f. Então, isso aqui vai ser igual a derivada parcial de f com relação a x
de xy vezes i mais a derivada parcial da f com relação a y de xy vezes j. Aí quem é a derivada parcial da f com relação a x? Você sabe calcular? 2xy, né? 2xy vezes i. E a derivada parcial com relação a y? Então, você vai ter x ao quadrado menos 3y ao quadrado vezes j. Aí você pode também escrever isso aqui na forma de vetor, né? Como sendo primeira coordenada 2xy, segunda coordenada x quadrado menos 3y quadrado. Normalmente, esse tipo de coisa aqui de você desenhar essas setas, esses tipos de visualizações assim, normalmente você vai usar algum aplicativo, porque desenhar na mão seria muito trabalhoso. E assim também, esse aqui também, de você desenhar as curvas de níveis e desenhar os vetores. Então aqui eu tenho... Então assim, isso aqui nos dá um campo vetorial, né? Para cada xy, eu vou ter alguma coisa aqui. Por exemplo, isso aqui, ele já seria um pouco mais difícil de você fazer aquela análise que a gente estava fazendo nesses exemplos aqui, sabe? Que aqui eu tinha funções um pouco mais simples. Mas ainda assim é possível você analisar isso aqui manualmente. Mas enfim, eu tenho aqui o desenho, né, do campo vetorial, e aqui eu tenho o desenho das curvas de níveis. Então o que acontece? Por exemplo, eu sei que em cima dessa curva aqui, ó, o valor da função é constante. Em cima dessa curva aqui, o valor da função é constante. E assim por diante. Em cima de cada uma dessas curvas aqui, a f vai ser constante. E aí o que você consegue observar aqui é o seguinte, ó, que os vetores aqui do nosso campo vetorial, do nosso campo gradiente, ele vai ser sempre perpendicular às curvas. Então, olha só, eu tenho aqui essa curva aqui, ó, que nesse caso aqui é uma reta. Então, o vetor aqui, que passa por essa, que sai nessa curva aqui, ele vai ser perpendicular a essa curva daqui. Aí, se eu tenho aqui essa curva daqui, ó, mesma coisa, esse vetor aqui, ele vai ser perpendicular a essa curva daqui. E só, caso vocês não saibam, né, o que significa ser perpendicular a uma coisa curva, né? Basicamente, o que você faz? Você traça uma reta tangente no ponto da curva, então... Não ficou legal. Então, olha só, eu tracei aqui uma reta aqui que ela é tangente a essa curva, nesse ponto daqui, e aí esse vetor gradiente que sai dessa curva, ele vai ser perpendicular a essa reta aqui, ó. Isso que significa ser perpendicular a uma curva. Ser perpendicular a uma curva é o mesmo que ser perpendicular à reta tangente à curva naquele ponto. E outra observação... Pode ser sério. Me peça para ligar. Então, além dessa característica de ser perpendicular à curva de nível, você ainda tem o seguinte, que normalmente quando a gente desenha as curvas de níveis, quando elas estão no desenho, elas estão muito próximas uma da outra, isso significa que a variação da função está sendo
mais brusca. Tipo assim, significa que, tipo assim, por exemplo, a variação do valor da função desse ponto para esse ponto é igual à variação da função desse ponto para esse ponto, que por sua vez é igual à variação da função desse ponto para esse ponto aqui. E o que acontece? Então, quando as curvas de níveis elas estão mais juntinhas, significa que eu estou tendo uma variação mais brusca, sabe? Uma variação mais forte. Tipo assim, ao variar o x, o ponto xy apenas um pouquinho, você tem uma variação maior do valor da função. Agora, quando começa a ter uma distância maior das curvas de níveis, significa que, mesmo você variando xy uma quantidade grande, a variação do valor da função está sendo bem pouco. Então, uma outra interpretação que você tem aqui, na verdade, uma interpretação que você tem aqui do vetor gradiente é que, em primeiro lugar, ele está apontando na direção que está tendo uma maior variação a maior variação da minha função. E o comprimento do vetor, ele indica o quão grande que é essa variação. Então, por exemplo, quando eu tenho então, as curvas muito juntinhas da outra, o vetor do campo gradiente vão ser bem comprido. Quando eu tiver as curvas de níveis muito longe uma da outra, então os vetores do campo gradiente vão ser mais curtos. Deu para entender? Eu não entendi exatamente o que o vetor gradiente representa aí. Tá, beleza. Digamos que eu estou andando numa superfície que tem irregularidade, que está subindo, está descendo e tal, e aí eu pego num ponto fixado. O que acontece? Digamos que eu queira dar apenas um passo, e nesse único passo eu quero conseguir subir o máximo possível. Então, beleza, eu estou em um certo ponto, eu quero dar um passo, e com esse único passo, eu quero subir o máximo possível. Então, tipo assim, eu tenho que analisar a minha volta, qual é o lugar que está mais alto, né? O campo gradiente aponta justamente para esse lugar, onde eu vou dar um passo e eu vou conseguir subir o máximo possível. Uma outra... Então, aquelas coordenadas ali, a gente atribui o valor L e acha um pouco mais alto? Como é que é? Aquelas coordenadas que a gente colocou, essa função vai dar um pouco mais alto? Então, o que acontece? Se eu calcular aqui, por exemplo, eu vou calcular o valor de f de 1, por exemplo. Então, digamos que eu estou exatamente no ponto 1 aqui do meu plano. E aí eu quero saber qual é a direção que vai ser mais alta. Então, eu vou calcular esse 1 aqui. Então, esse 1 vai ficar... que vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, que vai dar 2. E aqui eu vou ter 1 menos 3, que vai dar menos 2, né? Certo? Então, beleza. Então, esse vetor aqui, eu vou ter o x igual a 2 e o y igual a menos 2. Então, eu vou estar apontando nessa direção aqui. Então, se eu pegar aqui, no meu gráfico aqui, o ponto 1, eu quero saber qual é a direção que eu tenho que andar para ter um maior crescimento. Aí a direção vai ser essa direção daqui, que é a direção indicada por esse vetor. Entendeu? Quer ver um exemplo que eu gosto de ilustrar esse conceito? É o seguinte: imagina que você está numa nave espacial e você está perdido no espaço. E você está com pouco combustível e está tudo congelando. Tipo assim, tá assim, é claro, existe alguns lugares do espaço que está mais quente e outros que tá mais frio. Então você tem que utilizar o combustível que você ainda tem para ir na direção
onde a temperatura está o mais alta possível, porque senão você vai morrer congelado. Aí, digamos que você tenha lá no seu computador uma função que te dá exatamente a temperatura em todos os lugares. Aí você pega e calcula o gradiente dessa função, e aí você olha, bom, na coordenada que eu estou nesse momento agora aqui, para onde que está apontando o gradiente? Então você vai pegar aquele combustível que você tem e você vai naquela direção do gradiente, porque lá, naquela direção, vai ser onde está mais quente. Entendeu? Então, de certa forma, é mais ou menos a mesma ideia, da forma como a eletricidade caminha pelo lugar que tem menos resistência. Isso não você vai te responder. O Cristiano, Hum. a partir do campo vetorial e das curvas de Newton, dá para saber o que é vale e o que é pico da função da imagem? Bom, se você souber, porque assim, cada curva de nível aqui, deixa eu pensar aqui. Ó, olhando para isso aqui, eu acho que eu consigo saber. Ó. Por exemplo, ó, pensa que você indo mais ou menos percorrendo esse caminho aqui. Ó. Tipo assim, você tem essa seta aqui, né? E aí você tá indo aqui, aí você chega aqui, né? Quando você chega aqui assim, a seta parece que muda um pouco de direção para cá. Então, o que que eu entendo aqui, ó? Que essa parte daqui parece ser mais baixa, já que ele está dizendo que nessa direção está crescendo. Então significa que daqui para cá está crescendo, tá vendo? Tá crescendo e você vê que continua, chega aqui, ó, continua crescendo. Então eu diria que nessa parte daqui, isso aqui seria a parte mais baixo, aqui seria uma parte intermediária e aqui ele voltaria a crescer com mais força. Então, por exemplo, indo daqui para cá, eu diria que faz uma coisa assim, ó. Você está crescendo bastante aqui assim, daqui a pouco você dá uma pequena estacionada, depois você volta a subir forte, sabe? E de fato, vamos ver se essa nossa intuição, se essa nossa análise está correta. Se eu pegar a função f de x, y, e eu vou fazer... deixa eu pensar aqui. Se eu fizer o x constante igual a zero, vamos ver o que acontece se eu caminhar em cima desse eixo y aqui, nessa direção aqui. Então, isso aqui, né, nesse eixo aqui, é simplesmente x igual a zero. Aí, se eu faço o x igual a zero, deixo só o y variar, então eu vou ficar, o x vai ser zero, vai anular isso aqui, vai ficar somente menos y ao cubo. Então, no eixo y, a função, então eu tenho que f de 0y é igual a menos y ao cubo. Isso. Então, olha só. Como é que é o gráfico dessa função aqui, você sabe? Acho que vai ser uma coisa assim, né? Então, ou seja, aqui você está pensando em... Aqui seria o eixo Y, aqui seria o eixo Z. Que aí eu tô... Então, assim, ó, se eu for andar aqui
Então, assim, se eu for andar nessa direção aqui, né? Então, aqui, ó, eu tinha uma subida bem íngreme, aí depois a subida ficou um pouco mais suave e depois voltou a ficar íngreme, que foi justamente a minha intuição aqui, né? Que aqui eu tinha setas grandes, né? Então, se fica nessa direção aqui, a subida estava íngreme. Aí depois começou a ficar uma subida menos íngreme, aí depois voltou a ficar íngreme de novo, que é justamente o que a nossa curva nos deu aqui, ó. Então sim, né? Tipo, você analisando as curvas de níveis, né, e o campo vetorial de um gradiente, você consegue perceber o comportamento da função, né? Para onde que ela está crescendo, quais são as partes mais baixas e mais altas. Beleza? Então, beleza. Então, agora eu vou... Quem é o Vitor? É você, né? Foi você que enviou a mensagem no grupo? Aí eu peguei aquelas questões e coloquei aqui para a gente tentar resolver alguns aqui até o final da aula e depois provavelmente não vai dar para fazer tudo, eu vou fazer um vídeo aqui resolvendo as questões restantes. Então, de campos gradientes, a gente vai ser cobrado, mas só montar o gradiente, analisar uma situação. Tipo assim, tem os exercícios lá, né, que gradiente, quer ver que foi o que ele colocou, por exemplo, que é basicamente você identificar, tipo assim, na verdade assim, né, de campos vetoriais, você identificar, né, tipo assim, qual é dada a expressão algébrica, qual dos campos vetoriais ela representa ela. Na verdade, eu acho que de campos vetoriais, eu nem sei se teve para calcular gradiente, tinha? Não, né? Então, assim, acho que eu nem vou cobrar isso para você calcular o gradiente. Oi? Na verdade, o gradiente é um caso particular, né, de campo vetorial. Tem uma coisa que eu quero falar ainda, que é isso aqui, ó, que um campo vetorial, F, ele é chamado de campo vetorial conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar. Ou seja, o campo vetorial F ele vai ser conservativo caso exista uma função F, tal que o campo vetorial é justamente o gradiente dessa função F. Nessa situação, F é denominada função potencial do campo vetorial F maiúsculo. Isso aí a gente vai trabalhar mais depois, nas próximas aulas. Então, bora tentar resolver alguns exercícios. Deixa eu fazer a chamada primeiro. Beleza. Então, vamos resolver alguns exercícios que o Vitor postou lá pra gente. Primeiro, vamos usar coordenadas polares para poder calcular algumas integrais. Então, aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, você tem a integral de xy, da função xy, numa região D, onde D é o disco com centro na origem e raio 3. Então, o primeiro passo é você entender quem é a região de integração. Então, eu vou desenhar aqui o plano xy. E aí a questão fala que D é o disco, ou seja, o interior de uma circunferência com centro na origem e raio 3. Então, se tiver, por exemplo, 3 aqui, menos 3 aqui e menos 3 aqui. Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então, essa é a minha região de integração. Então, olha só, se a gente fosse usar coordenadas retangulares para calcular isso aí, a gente teria que possivelmente fazer
o x, né, variando de menos 3 até 3, e o y variando de menos raiz de 9 menos x quadrado até raiz de 9 menos x quadrado. Mas aí ficaria muito mais chato de calcular essa integral. Então vamos usar coordenadas polares. Então em coordenadas polares, né, você vai ter que o seu parâmetro θ, ele vai variar de quanto até quanto? De 0 a 2π, já que você vai dar a volta completa aqui, né? E o seu raio de 0 a 3. Então, essa integral aí vai ficar a integral com o θ variando de 0 até 2π, o r variando de 0 até 3. E aí, no lugar do x e do y, você tem que fazer a conversão. Então, você vai ter... Como você tem em coordenadas polares que o x é igual a r cosseno θ e o y é igual a r seno θ, então você vai ter aqui x vezes y vai ficar r ao quadrado seno θ cosseno θ. E aí você vai ter que multiplicar por r dr θ. R dr dθ. E você pode até separar essas duas integrais, né? Assim, separar a parte do r e a parte do θ. Então isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 2π de seno θ cosseno θ dθ vezes a integral de 0 a 3 de r ao cubo dr. A dificuldade foi no cálculo dessa integral aqui? Zero. Oi? Zero. Porque o seno de 0 é 0 e seno de 2π é 0. Tá, mas assim, você já calculou a integral? A integral dá quanto? Do seno cosseno? Aham. A cosseno de θ menos seno de θ. Como é que você calculou isso? É por partes. Porque se você for pegar... Você pode tanto fazer a substituição, quanto você pode usar seno de 2 terços. que eu acho que vai ser melhor. Se eu pegar aqui cosseno de θ, seno de θ, e se eu fosse calcular a derivada disso aqui, isso aqui seria igual a derivada do primeiro menos seno de θ vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que seria diferente disso, né? Tipo assim, você não pode, quando você tem um produto, você não pode integrar um integrar o outro. Você faz isso só quando você tem uma soma. Mas se tiver produto, aí provavelmente você vai ter que usar integração por partes, ou então fazer alguma substituição, sabe? No caso, o colega aqui, ele lembrou que a gente tem a fórmula que o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, ou seja, seno de θ vezes cosseno de θ é igual a seno de 2θ sobre 2. Então, eu vou reescrever isso aqui como seno de 2θ sobre 2 dθ. E a integral disso aí vai ficar r à quarta sobre 4 de 0 a 3.
E só um detalhe, se por um acaso fizer a integral calcular direitinho, pode acontecer da integral dar zero, sabe? Tipo, normalmente o resultado dá zero não significa necessariamente que está errado. Então agora eu consigo calcular essa integral daqui. Já que, observa que se eu tiver menos cosseno de 2θ, e eu quiser derivar com relação a θ, então isso aqui vai dar 2 seno de 2θ. Então já que eu quero que apareça seno de 2θ sobre 2, então eu divido tudo por 4. Então, a derivada disso aqui vai dar isso aqui, que é igual a seno de 2θ sobre 2, que é o que eu tenho aqui. Então, essa é a primitiva que nós queremos. Então, você vai ficar menos cosseno de 2θ sobre 4, de 0 a 2π. E aí eu vou substituir logo isso aqui, que vai ficar... Quando eu botar o zero aqui, vai zerar tudo. Então, vai ter só o 3. Então, vai ficar 3, 9, 27, 81. 3 elevado a 4 dá 81. Sobre 4. Então, agora vamos lá. Cosseno de 2 vezes 2π vai ficar cosseno de 4π, que é igual a 1. Então, eu vou ter menos 1/4. E cosseno de 0 também vai dar 1. Então, vai ficar menos 1/4. Vezes 81 sobre 4. Que vai ser 0. Então, assim, coincidentemente deu 0 de fato. Mas, assim, isso é possível acontecer. Então, mas é substitutiva e por 4 seria um resultado diferente de seno de 2π. Oi? Quando você faz a integral de substituição e por partes, dá um resultado diferente de seno de 2π. Sobre 2. Pera, eu não entendi a... Porque se você podia fazer por partes ou por substituição. Lá em cima, seno, substituição a seno, Uhum. Na verdade, por substituição, eu não sei se eu conseguiria fazer, não. Aí talvez... Oi? Seno vira 1 e deu vira cosseno de θ. Aí vai ficar Ah, sim. a integral É verdade. vai ficar de integral de 0 até 0 de 1. São dá 0. seno ao quadrado de θ. Então, mas o resultado continuou dando 0. Uhum. Porque assim, talvez, né, porque assim, aqui a questão toda é que a primitiva que você achou foi diferente. É assim, mas provavelmente você consegue transformar uma na outra. Elas são, se você achou uma expressão, se você fez de forma correta, e achou uma expressão que é diferente, provavelmente você consegue transformar uma na outra. Elas são equivalentes. Igual que nem o fato de que assim, que isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Então, provavelmente o que você achou, então, vai ser igual a isso aqui. Então, vamos ver outra questão aqui. Aqui a gente quer calcular uma integral na região R, onde R é a região acima do eixo X e dentro da circunferência de centro na origem e raio 9. E raio 3, quer dizer.
Então eu tenho uma circunferência de raio 3, que é dada por essa equação daqui. Então você sabe que essa região está aqui dentro. Mas além disso, ele fala que a região que está acima do eixo x, né? Então, essa região está limitada somente a essa região daqui. Então essa é a região de integração. Até aí você conseguiu fazer? Então o problema foi mais na hora de resolver a integral. O problema foi mais na hora de resolver a integral resultante? Não, aí agora foi uma substituição. Que aí eu não sei se o quociente for quadrado. Tá. Então aí a gente agora, para montar a integral, a gente vai ter... Então aqui a gente vai ter que o θ, ele varia de quanto a quanto? De 0 a π. E o raio? De 0 a 3. Exatamente. Você vai montar a integral de 0 a π. O raio de 0 até 3. E aí o que acontece? Você tem que... r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado, certo? Então eu posso substituir esse x quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. Então você vai ficar com o cosseno de r ao quadrado. Certo? Então, tá. Aí já achei o erro. Mas eu tô falando, será que vai dar o mesmo resultado se substituir isso lá em cima? R vezes cosseno ao quadrado mais R vezes sin ao quadrado? Vamos lá. R, no caso vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí você pode botar o r ao quadrado em evidência, certo? Isso. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Sabe quanto que dá isso aqui? Oi? Vai dar 1, exatamente. Que é igual a r ao quadrado. Então é a mesma coisa. Então aqui você vai ter vezes r dr dθ. E aí aqui eu posso até separar isso aqui também, né? Vai ficar integral de 0 a π dθ vezes a integral de 0 a 3 de cosseno r ao quadrado vezes r dr. E aí você faz... você faz u igual a r ao quadrado, então você vai ter que du é igual a 2r dr. Então, r dr é igual a du sobre 2. Então, substituindo aí, a integral de 0 a π de dθ vai dar π. Então, você vai ter π vezes a integral de... E aí, quando r é 0, u vai ser 0. Então, se r é igual a 0, u é igual a 0. E se r é igual a 3, u é igual a 9. Então, você vai ficar com a integral de 0 a 9 de cosseno de u du. E você tem um sobre 2 que vem cá para fora. Então, isso aí vai ficar igual a π sobre 2 vezes seno de u, variando de 0 a 9, que é igual a π sobre 2 vezes seno de 0 é 0. Então, vai ficar só seno de 9. Então, esse é o resultado.
Então, agora vamos calcular uma integral tripla. Integral de 6xy dv na região E, onde E está abaixo do plano z igual a 1 mais x mais y e acima da região do plano xy limitada pelas curvas y igual a raiz de x, y igual a 0 e x igual a 1. Essa daí, qual foi a dificuldade? Tá, primeiro bora tentar identificar essa região do plano XY limitada por essas curvas aqui. Então, ó, a região do plano XY limitada pelas curvas y igual a raiz de x. Então, y igual a raiz de x é uma curva mais ou menos assim, né? Espera aí que ficou muito... mais ou menos assim. Y igual a 0 é justamente o eixo x aqui, né? E x igual a 1. Então, sei lá, se por um acaso... digamos que eu tenho aqui... Então, eu tenho aqui x igual a 1, y igual a 0 e a curva que a gente desenhou aqui. Então, essa é a minha região, quer dizer, é a parte do plano XY que ele fala aqui. E ele fala que essa região está limitado por cima por z igual a 1 mais x mais y. Só um detalhe aqui, né, é que, tipo, para valores de x e y nessa região daqui, isso aqui vai ser sempre uma coisa maior ou igual que 1. Então esse plano aqui, né, nessa região, ele vai estar sempre acima do plano XY. Então, eu tenho o plano XY aqui, essa região daqui, e nessa região daqui, o plano, seja lá qual a inclinação que ele tenha, mas nessa região aqui, ele vai estar uma coisa acima do plano XY, acima da região aqui do plano XY. Então, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que... o x, ele varia de 0 até 1, o y, ele vai variar de onde até onde que eu posso fazer aí? Oi? Não. De 0 a raiz de x. De 0 a raiz de x, né? O y varia de 0, assim, varia aqui do 0 até a curva raiz de x. Então, ele vai variar isso aqui. De 0 até a raiz de x. E o z? De 0 a 1 mais x mais y. Isso. Vai variar de 0, já que ele está acima de uma região do plano XY, né? Então ele começa do z igual a 0. E aí vai até
o plano 1 mais x mais y. Então, agora, montando a minha integral resultante, eu vou ter a integral com x variando de 0 até 1, o y variando de 0 até raiz de x, o z variando de 0 até 1 mais x mais y. E aí a minha função continua a mesma coisa, 6xy. E aí eu vou ter a integral mais interna, né, vai ser dz. A do meio ali vai ser dy. E finalmente dx. Então agora é só integrar, né? Tipo assim, isso aí eu posso até... posso até simplificar um pouquinho, né? Tipo assim, botando... Aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Eu posso botar esse 6 cá no lado de fora. E aí eu posso botar o meu x aqui. E aí vai ficar integral de 0 a raiz de x. E aí eu boto só o y aqui. Integral de 0 a 1 mais x mais y. E aí vai ficar dz, dy, dx. Então, calculando as integrais, eu vou ter aí que a canetinha não de funcionar. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Tá funcionando. Agora voltou. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a 6 integral de 0 a 1 x integral de 0 a raiz de x y. E a integral de z disso aí vai ficar simplesmente mais x mais y. dy dx. Agora integra com relação a y. Então isso aqui vai ficar igual a... Aqui eu vou ter y vezes 1 vai dar y. Integral vai dar y ao quadrado sobre 2. Y vezes x vai dar yx. A integral vai dar mais x y ao quadrado sobre 2. E y vezes y vai dar y ao quadrado. A integral vai ficar y ao cubo sobre 3. Com y variando de 0 até a raiz de x. dx. Então eu vou ter 6 integral de 0 a 1 x. E aí eu vou ter... se substituir y por 0 aí vai zerar todo, então basta colocar o raiz de x. Então eu vou ter raiz de x ao quadrado, vai ficar x sobre 2, mais x vezes x, vai ficar x ao quadrado, sobre 2 também. Mais x raiz de x sobre 3 dx. Então isso vai ficar igual a
Ah, tá. Beleza, aí eu vou ter, vai ficar igual a 6, integral de 0 a 1, vai ficar com x quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 2, mais, vai ficar x quadrado vezes raiz de x, que é a mesma coisa que x elevado a 5 meios, sobre 3 dx. Então agora é só integrar. Ficar x ao cubo sobre 6 mais x à quarta sobre 8 mais x elevado a 7,5 sobre 21, tem um 2 aqui, com x variando de 0 até 1. E aí isso aí vai ficar igual a 6 vezes 1 sobre 6, mais 1 sobre 8, mais 2 sobre 21. Que vai dar igual a 1 mais 3 quartos, mais 4 sétimos, mais 21, mais 16, que vai dar 29, 49, 59, 65 sobre 28. Vezes